Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 16 de Tevet, do ano 5783, 9 de janeiro do ano de 2023. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e com ela suas leituras diárias. Nós estamos na nossa primeira semana dentro do segundo livro dos 5 livros da Torá, Shemot. E nós estamos aí no primeiro capítulo com muitas novidades preciosas para conhecimento, exemplo a serem seguidos e um aprendizado para o nosso dia a dia. O nosso segundo livro é Shemot, né, que significa nomes e popularmente conhecido como Êxodo, né? E nós temos aí o primeiro capítulo para esta semana, e dentro dessa semana teremos aí então, né, o início desse livro precioso, Shemot. Hoje é o segundo dia da semana, então nós estamos na nossa segunda aliá, para fazermos as nossas reflexões. Vimos ontem, né, que realmente a escravidão ela tem fases, não é algo de repente, né? As pessoas não perdem a sua liberdade de repente. Ela vem planejada, orquestrada, organizada, né, por aqueles que detêm o poder. Então, nós estamos aprendendo que realmente o sistema ele continua vivo, entre aspas, eficaz, né? E por isso nós não podemos esquecer de um simples detalhe. Antes que o dia comece a raiar, é necessário que a escuridão atinja o seu pico, o seu momento mais elevado. E nesse momento em que a escuridão atinge o seu momento mais elevado, então significa que o seu declínio é o passo seguinte. E aí então começa realmente a força e o poder da escuridão começa a perder a sua eficácia, e aí começa então os primeiros raios de um novo dia. Então, nesse sentido, é algo que se aplica na vida da história da humanidade, tanto no campo bíblico como no campo da sua realidade. Ou seja, quando você vê a história da humanidade, a história bíblica também, e você fazendo comparação, você sempre vai perceber que nos momentos mais cruciais do poder da escuridão, logo em seguida começa a sua derrocada. Então é isso exatamente que nós aprendemos dentro da realidade bíblica e dentro da realidade do mundo secular. O que é necessário? É necessário que as pessoas aprendam sempre, né, a manter a calma, o autocontrole e confiança em Deus, né? Então, por isso é importante as pessoas se alimentarem da palavra de Deus. Os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, conhecido como Torá ou Pentateuco, né? Os livros, o livro de Salmos, que contém preces, louvores, canções preciosas para alimentar no ser humano realmente a sua confiança em Deus e manter a sua fé, né? Então, fé e confiança, né? Emuná e bitachon em Deus é essencial para que não venhamos perder a razão em qualquer aspecto da nossa vida. Então, nesse sentido, amados, né, o livro de Shemot, Êxodo, nós vamos ter muita coisa, ou muitas coisas, melhor dizendo, para podermos refletir, aprender e realmente estarmos aí aplicando, né? Com o exemplo do povo judeu, através da própria história, trazendo para nós os ensinamentos e aquilo que nós devemos manter, né? Emuná e bitachon, fé e confiança em Deus, mantendo a calma para não sair daí, né, que nem um boi desembestado e perder a sua razão, né? E é por isso que realmente para nós, né,
que cremos em Deus, temos o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica. A nossa Constituição Suprema Federal são as Escrituras, né? Então, permanecendo nelas, nas Escrituras Sagradas, nós temos a proteção divina. Para nós, no dia de hoje, né, a nossa prece pelo Brasil e pelo povo brasileiro, e por aqueles que realmente, de alguma forma injusta, são acusados de coisas que não praticaram, né? E sentem o peso da justiça nos seus lombos, né? De forma injusta. Então, hoje a nossa prece é pelo Salmo 123, através do Salmo 123. Esse salmo, segundo os nossos mestres, né? A princípio fala exatamente da perspectiva dos judeus no exílio, né? Cuja trágica experiência ensinou-os que somente Deus pode ajudá-los. Então, o exemplo do nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, nos mostra exatamente pela história bíblica e pela história contemporânea, né? Que, de fato, a trágica experiência, né, das suas perseguições, injustiças, falsas acusações, né, perseguições, ameaças, prisões e morte, né, vem mostrar para nós um grande ensinamento. Somente Deus pôde ajudá-los, pôde protegê-los e mantê-los vivos até a presente data. Então esta é uma grande lição para nós. Somente Deus é que pode nos ajudar. E por isso, de forma alguma, não vamos remover a nossa emuná e o nosso bitachon em Deus. Sabendo isto, temos a certeza que Deus, no seu momento adequado, Ele faz a verdade aparecer. Ele faz com que a luz realmente venha encobrir toda e qualquer resquício de trevas e faz então com que a justiça prevaleça sobre a injustiça, né? Então, nesse Salmo 123, a nossa prece pelo Brasil e pelo povo brasileiro é um cântico de ascensão. Elevo os meus olhos a ti, que nos céus habitas. Assim como se fixam os olhos dos servos na mão de seus senhores e os da serva nas de sua senhora, voltem-se nossos olhos para o Eterno, nosso Deus, e nele permanecerão fixos até que de nós se compadeça. Compadece-te de nós, ó Eterno, compadece-te de nós com a tua compaixão, pois estamos exaustos de suportar tantas vergonhas. Nossa alma está saturada de sofrer escárnio dos faltosos e desprezos dos soberbos, né? Somando a esse Salmo 123, a nossa prece, ela continua no Salmo 124, que o Salmo 124, somando com essa questão, somente Deus é que pode nos ajudar, e o Salmo 124 nos fala exatamente do cuidado e da proteção de Deus para salvar Israel e para salvar realmente todos aqueles que se refugiam em Deus. Porque a prece do Salmo 124, ela diz assim: um cântico de ascensão de David. Se não tivéssemos por nós o Eterno, seja isso proclamado por Israel. Se não tivéssemos por nós o Eterno, quando malévolos contra nós se levantaram, teríamos sido devorados vivos ao se acender contra nós o seu furor. Ondas violentas nos teriam afogados. Torrentes impetuosas teriam submergido nossa alma. Bendito seja o Eterno, que não permitiu sermos nós uma presa para suas garras e dentes. Como um pássaro que escapa do laço com que o tentam prender caçadores, escapou nossa alma.
rompeu-se o laço e fomos libertados. Nosso socorro foi e é o nome do Eterno, o Criador dos céus e da terra. Então, amados, esses dois salmos, 123 e 124, né? Lembrando, não esquecendo, guardando em nossas mentes, em nossos corações, que somente Deus pode nos ajudar e que mesmo diante de tantas adversidades, não podemos esquecer que o cuidado e a proteção estão somente em Deus e somente de Deus é que vem de fato esta proteção divina, ok? Então, por isso, hoje a nossa prece está no Salmo 123 e o Salmo 124. O Salmo 123, ele inicia semelhante ao Salmo 121, onde diz, elevo meus olhos a ti, né? E o Salmo 121, né? Ele fala, ergo meus olhos para o alto, de onde virá meu auxílio. Você pode somar também o Salmo 121 aqui, nesse Salmo 123 e 124. Mas para hoje nós separamos os Salmos 123 e 124, né? Enquanto o Salmo 121, né, ele fala nesse sentido, ergo meus olhos para o alto, de onde virá o meu auxílio, a minha ajuda. E o Salmo 123 diz, elevo meus olhos a ti, que nos céus habitas. Ou seja, um reconhecimento que Deus é um e único, indivisível e incorpóreo, o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. É o único que está de fato nos céus, que habita acima de tudo e de todos. E é de onde vem, sem sombra de dúvidas, o nosso socorro. Por isso, né, permanecendo fixos os nossos olhos nele, lançando sobre ele toda a nossa confiança e toda a nossa fé e esperança, sabendo que dele vem e virá, sem sombra de dúvidas, né, de fato, a nossa ajuda e o nosso auxílio. Ok? Baruch Hashem. Hoje nós estamos na nossa segunda leitura no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 18 até o capítulo 2, verso 10, nós temos aí a continuidade da terceira fase da escravidão, né? Entre aspas, né? As orientações que na realidade foram ordens, né? Que de fato vem através do faraó, né? Para as parteiras. A partir do capítulo 2 nós teremos então até o verso 10, né? Nós teremos aí a respeito do nascimento de Moshe, ok? Baruch Hashem. A nossa prece base hoje é o Salmo 123 e 124, né? Como você, Edilane, mencionou o Salmo 121, então aí pode somar também o Salmo 121, né? Nessa prece aí não resta dúvidas, vem para somar realmente dentro desse aspecto aí, ok? Então é isso daí, ok? Baruch Hashem, né? A Vânia Ivonete, lá de Recife, Pernambuco, né? A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, também está por aí, Baruch Hashem, né? A Berenice Altafine, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, toda a família. A Cibele Ludmila, né, por um mundo melhor, lá de Lisboa, Portugal, também está por aí, Baruch Hashem, né? Baruch Hashem, ok? Então, amados, a nossa prece, aliás, a nossa leitura de hoje, né, a segunda, começa no capítulo 1, verso 18 e vamos até o capítulo 2, verso 10, ok? Nessa continuidade da terceira fase da escravidão, como nós vimos, a liberdade você não perde de repente, de uma vez. Ela é paulatinamente, né? E nós estamos vendo aí a terceira fase da escravidão.
E dentro dessa fase aí, o faraó ele determina, né, as duas parteiras, né, Shifra, que é Yocheved, e Puá, que é Miriam, né? Então, Yocheved é a mãe de Arão e Miriam. E depois nós vamos ter o nascimento de Moshe, e ela é a mãe de Moshe também, né? É interessante observarmos que Moshe, ele não era conhecido pelo nome. Ele nasceu, ficou recluso, né, escondidinho pela família durante 3 meses, e depois ele foi levado no cesto à beira do rio Nilo, ok? Só depois que a filha do faraó adota realmente aquela criança, né? Somente depois que Yocheved devolve Moshe, né, o seu filho, para a filha do faraó, é onde ela dá o nome a ele, Moshe, Moisés, porque eu o tirei das águas, ok? Então, Moisés, o seu nome não foi dado pelos seus pais, não foi dado nem pelo pai nem pela mãe. O nome de Moshe foi dado pela filha do faraó, né? Vamos ver mais aí para frente essa história aí, né? Surpreendente, sem sombra de dúvidas, ok? Mas é mais para atiçar aí a curiosidade dos amados, que realmente o nome Moisés não foi dado pelos seus pais, foi dado por uma egípcia que adotou aquela criança que ela recolheu do rio Nilo, ok? Nós vamos ver melhor isso daí, tá bom? A Raquel Alves da Silva, lá também de Campo Grande, né? Irmã da Berenice, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Baruch Hashem, Raquel. Então, amados, né? As parteiras, então, elas escutam a ordem do faraó, né? Que era para matar os meninos e preservar as meninas, né? Qual que era o objetivo do faraó de preservar as meninas? É que as meninas elas seriam retiradas das suas mães e seriam levadas para as escolas do Egito. E elas então iriam crescer com os ensinamentos, entre aspas, que sabemos que era da pior espécie, no sentido ético, moral e espiritual. Então elas seriam criadas, educadas pela, entre aspas, cultura egípcia, né? Então imagine, não ia dar boa coisa não aí, né? E então nesse aspecto aí, esse era o objetivo do faraó, né? Fazer com que as meninas judias pudessem ser assimiladas pelo Egito e elas perdessem a sua identidade, consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade, né? E aí ficariam à disposição do Estado, né? Então ficaria à disposição do governante. O governante, que seria o grande pai, o governante, que seria o grande educador, o governante, o Estado, que seria aquele que cuidaria, né, das crianças, né, ao seu bel prazer, sem sombra de dúvidas, ok? Então, as parteiras, né, Yocheved e Miriam, mãe e filha, né, conhecidas como Shifra e Puá, né, lembrando que Shifra, né, era uma expressão dada exatamente porque, como diz Yocheved, né, Yocheved, ela cuidava, dava aquela assistência de forma que ela melhorava as condições das mães e das crianças no momento do nascimento, para que elas tivessem condições agradáveis de poder dar à luz, né, aos seus filhos. E a Puá, que era uma referência a Miriam, era exatamente porque Puá, que está conectado aí com a questão de Paê, que significa ternura. Então, Miriam, ela usava de palavras de ternura, palavras suaves, em que as crianças não choravam,
para não chamar a atenção dos egípcios, né? E podiam, porque os egípcios eles podiam entrar nas casas dos judeus de qualquer jeito, a qualquer hora do dia e da noite. É o Estado, entendeu? Era o Estado. Então eles estavam debaixo do domínio do Estado. Então ninguém tinha direito a nada, certo? Então os egípcios estavam a serviço do seu faraó, a serviço do seu grande líder, né? Então a ordem era, o povo judeu continua se multiplicando, as parteiras não estão cumprindo com a sua obrigação. Então o faraó fez o quê? O faraó ele introduziu os egípcios para morar em Goshen. Então eles construíram casas vizinho dos judeus. E eles podiam andar livremente. Entrava dentro das casas a hora que queria, saía. Eles eram eternos vigilantes, entre aspas, do faraó. Então quando eles viam uma mulher com sinais de gravidez, eles ficavam na perseguição daquela mulher até chegar aos 9 meses. E eles então faziam o quê? Eles entravam nas casas e ali eles invadiam as casas, viam as mulheres dando à luz. Quando era menino, eles passavam a mão no bebê menino, levavam lá no rio Nilo e já jogava lá no Nilo para morrerem afogados, né? E não precisava dar satisfação para ninguém. Eles estavam cumprindo a ordem do rei. Eles estavam cumprindo a ordem do faraó. A ordem do faraó é soberana. Ele mandou? Faça. E assim os egípcios fizeram, entendeu? Com a questão de Moshe, no nascimento de Moshe, antecipando, né? Moshe nasceu com 7 meses. Então, quando os egípcios foram para a casa de Yocheved, né? No 9º mês, que eles marcavam direitinho, marcava lá, gravidez, sinais de gravidez, então praticamente estava com 3 meses, então eles somavam mais 6 meses, então no 9º mês, eles iam lá, chegavam lá, e, cadê a barriga, cadê a criança? Nasceu morta, não teve jeito, então eles não encontravam, procurava, revirava a casa de ponta cabeça, até poder encontrar, né, as crianças. Quando eles não encontravam as crianças, o que eles fizeram? Segundo os nossos mestres falam, pelo Talmud e pelos vários Midrashim, né? Então eles pegavam as mães egípcias, levavam os seus bebês, e eles entravam com aquela mãe egípcia, com o seu bebezinho, na casa que eles tinham a suspeita de que havia crianças escondidas. Então a mãe beliscava o seu bebê. E aí então o bebê começava a chorar. E quando os bebês judeus escutavam o choro da criança, o que eles faziam? Choravam também. Então aí eles identificavam os esconderijos, e eles pegavam os meninos e levavam para o Nilo e jogavam no Nilo para morrerem afogados. Então até essas estratégias eles usavam. Ou seja, para o mal não há leis nem limites. Não há regras. Não existe quatro ou jogar dentro das 4 linhas. Não existe isso daí. Entendeu? Não existe. Então, pá. É assim eles o faziam. Entendeu? Então, né, nesse aspecto foi onde que eles estavam aí, né, jogando as crianças para serem mortas no rio Nilo, obedecendo a ordem do faraó. Mas também não parou por aí, porque, segundo os seus astrólogos, né, falavam que o redentor do povo judeu pode ser até um egípcio, né? A gente não sabe. Então o faraó falou, então já manda os egípcios também. Todo menino que nascer, para jogar no Nilo, para morrer também. E os egípcios obedeciam. Era o rei, era o Deus deles, né? Era o Senhor deles. Eles obedeciam de bom grado. Pegavam os seus meninos que nasciam, Rio Nilo, vai lá jogar no Rio Nilo.
para o Deus do Nilo, né? Uma oferenda ao Deus do Nilo. Então era assim que as coisas aconteciam, ok? Então por isso as parteiras hebreias, elas temeram a Deus e não o faraó. Arriscaram suas próprias vidas, né? Para realmente salvar os bebês judeus. E quando foram chamadas, elas simplesmente disseram ao faraó, falou assim, ó, as mulheres judias, elas não são como as egípcias, elas não são fracas, frágeis como as egípcias. Elas dão à luz por si só. Quando a gente chega, já nasceu e a gente não sabe para onde foram as crianças. Elas são fortes. Elas se viram sozinhas. Elas não são como as frágeis mulheres egípcias, né? E aí foi onde que ele deu novas ordens para os egípcios morarem em Goshen e vigiarem as mulheres lá, ok? Então, nesse sentido aí, as parteiras arriscando a sua própria vida, porque o faraó poderia simplesmente decidir, bom, já que vocês não estão cumprindo com a obrigação, certo? Então, podem matá-las. Elas correram esse perigo, né? Então, por isso, realmente, as parteiras, elas foram abençoadas pelo Eterno, foram recompensadas pelos seus atos, e Deus agiu benevolamente com as parteiras, né? Ele, o Eterno, né, as fez progenitoras das dinastias real e sacerdotal, né? Então, de Amiram, Yocheved, Miriam, né? Depois nós temos Arão, temos Moshe, e dessa família nós temos aí a descendência pela promessa, pela bênção divina, devido à sua ousadia em confiar em Deus, arriscando suas próprias vidas, desobedecendo ao faraó. Então delas vem exatamente as dinastias real e sacerdotal. Então delas vem toda essa realeza e todo o sacerdócio, né? Então as parteiras malograram o plano do faraó e o povo continuou a aumentar e se tornou muito forte, né? Então nós temos aí as bênçãos para com elas, né? As duas parteiras, de onde vêm os Kohanim, os sacerdotes, os levitas e também reis, né? Com referência às crianças judias que eram jogadas dentro do rio Nilo para morrerem, há um midrash, né, em que os sábios trazem, dizendo que quando eles eram jogados no rio, uma correnteza arrastava as crianças a uma caverna, onde elas poderiam ali a seco serem devidamente cuidadas, né? E nesse sentido elas podiam sobreviver, e quando terminou o edito, né, do faraó, então essas crianças vieram à superfície, né, já com um pouco mais de alguns meses, né? E aí então puderam realmente voltar para o seio da família e dos seus pais, né? Há um outro midrash que também os sábios falam, que Deus capacitou as crianças para poderem respirar debaixo d'água, até o edito do faraó também ser, ele próprio cancelar o seu edito, né? E então elas retornaram depois ao seio das famílias. Então, há esses dois midrashim em que os sábios trazem aí, falando com referência a essa questão aí, ok? Então, por isso, temos esse ensinamento dentro do Midrash, ok? Continuando ainda, né, no verso 21 do capítulo 1, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes concedeu dinastias. Miriam foi progenitora da dinastia real, com conexão com o rei David, como é descrito como descendente de Efrate, né, que está lá em 1 Samuel capítulo 17, que é identificada como Miriam, né? Também consta em 1 Crônicas capítulo 2, verso 19, e também está em Sotá 11b, falando a respeito disso, como também
né, no Talmud Shemot Rabbah, capítulo 1, verso 17. Uma mulher descendente de Caleb, Miriam, casou-se com alguém da linhagem de Ram e Gessé, né? E Afté, né? Como consta em 1 Crônicas, capítulo 2, né? Também está registrado em Ruth, capítulo 4, né? Então nós temos aí a conexão com Ruth, e daí vem, né, Ruth, avó de David, né? Lembrando que Ruth, ela casou-se com Boaz, ok? Que vem dessa linhagem aqui. Então, nesse sentido, Deus agraciou Yocheved, que foi progenitora da dinastia sacerdotal, por meio do seu filho Arão, e de algumas das dinastias levíticas, por meio do seu filho Moshe. Então, Moshe vem dentro da questão da dinastia levita, e Arão dentro da dinastia sacerdotal, né? Então, dessa forma, Deus fez as coisas acontecerem. Então, além disso, porque as parteiras também temeram a Deus e não cumpriram a ordem do faraó, então o faraó teve de infiltrar egípcios entre os judeus para que ouvissem quando uma mulher judia desse à luz e lhe relatassem os fatos. Portanto, ele construiu casas para os egípcios na colônia judaica de Goshen, e assim os egípcios eram capazes de descobrir, né, os nascimentos, identificar os meninos e dessa forma matá-los, né, jogando ali no rio Nilo, ok? Então, até aqui, nós podemos ver, amados, que através da história da humanidade, através da própria história do povo judeu, nós temos aí os infiltrados. Os infiltrados é um perigo. Eles aproveitam o momento frágil do povo, o momento em que o povo está cansado ou exausto, e aí os infiltrados, ele faz as coisas acontecerem, obedecendo o mando, né, dos seus chefes, dos seus líderes, né, e eles se infiltram, e ao se infiltrarem, faz o quê? Procuram fazer o estrago. Então, aqui nós vemos aqui o próprio sistema nesses dias usando os infiltrados para trazer perseguição, ameaças, né, destruição, prisões, mortes, né, para com um povo. Então é muito perigoso, sem sombra de dúvidas, a questão dos infiltrados, né? Eles estão obedecendo ordens do seu rei, obedecendo ordens do seu governante. E eles seguem à risca. Eles seguem à risca. Então nós vamos ver na própria continuidade, nessa odisseia do povo judeu no Egito, na saída do Egito e durante a sua travessia pelo deserto, como que os infiltrados sempre se fizeram presentes. Sempre se fizeram presentes. Momentos em que o povo judeu estava frágil, não estava devidamente vigilante, os infiltrados, pá, bezerro de ouro, e o povo cai na armadilha, que nem patinho. Essa é a função dos infiltrados, obedecendo, né, o seu rei, o faraó, as suas lideranças perversas, né? É assim que acontece. Qualquer coisa semelhante nos dias atuais não é uma mera coincidência, ok? E continuando, então, vejam bem que Amiram, né, o pai de Miriam e o pai de Arão, esposo de Yocheved, vendo todas essas tragédias acontecendo, os meninos sendo arrancados de suas mães e jogados no Nilo, então ele toma uma decisão. Ele falou: por que haveríamos de procriar, né, para nada? Então, no momento de conflito, de aflição, quando realmente as pessoas estão mais frágeis, então exatamente existe uma conclusão semelhante a essa de Amiram. Para nada. Eu vou fazer
Não vai acontecer nada mesmo, não vai dar nada. Então, para que procriar? Então, dessa forma, Amiram, ele era o líder do povo nesses dias, então ele decide se separar da sua esposa, Yocheved. Então ele se divorcia dela. Então eles se separam, justamente para não procriar. E obviamente todos os homens seguiram o exemplo do seu líder. Também se separaram das suas esposas. E as mulheres judias pararam de dar à luz a filhos, certo? Então, nesse barco todo, nessa situação toda, como nos relatam os mestres no Talmud, né? Miriam, ela, apesar de ser nova, né? De ser uma menina ainda, né? Pequena, ela simplesmente, Deus a usou de forma esplêndida, preciosa, maravilhosa. E ela então questionou seu pai, Amiram, e comparou ele ao faraó. E ele disse, e aliás, ela disse, né, ao seu pai, né? Então ela profetizou, porque Miriam era uma profetisa desde o seu nascimento. Então ela simplesmente disse ao seu pai Amiram: o teu decreto é pior do que o do faraó. Hã? É isso mesmo, disse Miriam. O teu decreto é pior do que o faraó. Mas como? É ele que está matando os nossos meninos. Então, o decreto do faraó, ele atinge apenas os meninos e não as meninas. Mas o teu decreto atinge tanto os meninos como as meninas, porque nem as meninas estão nascendo por causa da sua decisão. Então o seu decreto é pior do que o do faraó, porque você está matando tanto os meninos quanto as meninas. Então Amiram, ele analisou tudo aquilo que Miriam lhe disse, e ele percebeu que ela tinha razão, e que a palavra que ela estava dizendo realmente era uma palavra divina. Então Amiram, ele volta atrás, casa-se novamente com Yocheved. Os varões seguem o exemplo do seu líder, casam-se novamente com as suas esposas e eles voltam realmente a procriar. É assim que Yocheved, ela fica grávida de Moshe, de Moisés, certo? Então, no dia 7 de Adar do ano de 2368, a contar da criação, então Yocheved, ela dá à luz a um menino, que mais tarde receberia o nome de Moisés. Quando o terceiro filho de Yocheved e Amiram nasce, nem o pai nem a mãe dão um nome a ele. Um menino nasceu. O nome Moisés vem mais tarde pela filha do faraó, que dá nome a ele. Moisés, Moshe, porque das águas eu o tirei, disse a filha do faraó, Batiá ou Bitiá. Então, foi assim que ele recebeu o nome Moshe, de uma egípcia, filha do faraó, aquela que o tirou das águas do Nilo. Né? Bitiá, ela é considerada uma grande heroína, aquela não judia que arriscou a sua própria vida para salvar um bebê judeu. Então, ela é chamada desde então e até os dias atuais, ela é considerada uma das grandes heroínas bíblica não judia que fez um ato para salvar um judeu. Tanto é que na própria história atual, né, existe lá em Israel, lá em Jerusalém, existe lá perto do Memorial do Holocausto em Jerusalém, do lado de fora de Yad Vashem, né, uma avenida que é dedicada aos gentios justos. Os gentios, não judeus, portanto,
que através das suas vidas ele fez alguma coisa para salvar um judeu ou mais de 2 judeus. E Bitiá ou Batiá, ela tem o seu nome nesta avenida ali também, juntamente com muitos outros não judeus, chamados de tzadikim, justos entre as nações, porque eles salvaram vidas judias. E Batiá, ela está também neste, vamos assim dizer, nesse verdadeiro hall da fama, porque esta é uma fama que permanece para sempre, por toda a eternidade, né? Então, nós temos aí os astrólogos egípcios, né, no dia 7 de Adar do ano de 2368, a contar da criação, quando este menino, que ficou conhecido posteriormente como Moshe, né, os astrólogos egípcios, né, eles viram sinais, né, de que nasceu, né, o Redentor de Israel, do povo judeu, e que tiraria o povo judeu do Egito. Então foi aí que de fato o faraó ele deu a determinação que todos os meninos, tanto judeus como egípcios, fossem mortos, lançados no rio Nilo para serem mortos, e fossem preservadas as meninas para que elas pudessem ter uma educação egípcia, perdendo totalmente a sua identidade. Esse era o objetivo do perverso rei do Egito, que não se concretizou. Lembre-se sempre do seguinte: quando a escuridão da madrugada atinge o seu ponto máximo, é aí que começa o seu declínio, porque aí começa a surgir os primeiros raios de um novo dia, onde as trevas se apagam. E por isso diz Salomão: a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, dentro desse contexto, o momento do pico das trevas, o momento do ápice das trevas, é o momento em que aparentemente parece que ele está com todo o poder. É aí que começa a decadência das trevas, da impiedade, do perverso, do iníquo. E aí começa a surgir a luz da aurora, a luz de um novo dia, os raios da justiça de um novo dia, uma nova vida para os que estão em Deus. E aqui nós temos então já a revelação da redenção final, quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar, para a redenção final, onde os 4 reinos serão totalmente retificados, corrigidos: reino vegetal, reino mineral, reino animal e o reino humano, onde serão todos devidamente curados, sarados na redenção final com Mashiach. Então, dentro desse aspecto, nós temos aí profecias milenares, temos milênios dentro de um parágrafo, ou dentro de uma frase, ou dentro de uma expressão. Nós precisamos visualizá-las, ok? Então, por isso, de fato, né, os planos, né, do Eterno, como diz uma outra passagem, os planos do Eterno não são frustrados, não serão frustrados. O projeto de Deus, que é de transformar este mundo para ser a moradia de Deus, não serão frustrados. Eles não conseguirão destruir o projeto de Deus. Porque ninguém se compara a Deus. Ninguém tem um poder que chega, numa linguagem humana, que chega à sola do pé de Deus. Certo?
Então, os perversos, os iníquos, como está escrito, daqui a pouco o seu lugar não se achará mais. O mal, o perverso, tem data de validade, tem o seu ponto final. Então, se você percebe que a escuridão, as trevas estão densas, é porque ela está indo para o seu pico, está indo para o seu momento máximo. Então é momento de redobrarmos a nossa fé e confiança em Deus, a nossa vigilância através da Techuvá, das preces diárias, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noa e as suas ramificações, a Tzedaká, as nossas 5 bases. É momento de redobrar realmente a nossa prática nessas coisas, porque o perverso, as trevas estão atingindo o seu momento máximo. Então haverá momento máximo de densas escuridões, momentos muito apreensivos, conturbados e perturbadores, porque em seguida começam a surgir os primeiros raios do dia, e então as trevas, entendeu? É assim. Então, a partir desse momento, adentramos no capítulo 2 e nós vamos exatamente para o nascimento de Moshe, né? Então, a Torá apresenta agora os detalhes do nascimento de Moisés, né? Um homem levita, Amiram, neto de Levi, foi e casou-se novamente com Yocheved, que era filha de Levi. Embora ele tivesse, na época, 130 anos, ele recuperou milagrosamente a sua juventude, quando Amiram tornou a desposá-la. Os outros judeus, mais uma vez, seguiram o exemplo do seu líder, Amiram, e de novo se casaram com as suas esposas. O argumento de Miriam, portanto, levou o nascimento de uma nova geração. Esta nova geração é exatamente a geração que vai sair do Egito, onde terá aquela contagem de 600 mil homens. Foi através desta palavra profética de Miriam, quando Yocheved, voltou, aliás, quando Amiram voltou a casar-se com a sua esposa Yocheved, e os varões todos seguiram o exemplo de Amiram. Então, esta geração que passou a nascer agora, depois da palavra profética de Miriam, é a geração que vai sair do Egito. São aqueles 600 mil homens que serão contados para sair do Egito. É este fruto aqui. Ou seja, quando as trevas estavam no seu potencial máximo, a palavra profética de Miriam veio e destruiu, entre aspas, a segurança em que Faraó estava se sentindo, o Todo-Poderoso, o top no seu trono, mandando e desmandando, fazendo o que bem entendia. Não existia leis, não existia código nenhum, não existia 4 linhas de nada. Ele mandava e desmandava. No mundo dos espirituais, a decadência dele foi decretada neste momento, em que Amiram ouve a palavra profética de sua filha Miriam, e ele volta a casar-se com Yocheved, a sua esposa, e todos os varões seguem o exemplo, e aí nasce uma nova geração, a geração que vai sair do Egito. E nós estamos aí, trazendo esse paralelo, nós estamos aí dentro desta geração, em que o nosso Rebbe Menachem Mendel disse, esta é a última geração, esta é a última geração sem Mashiach. Mashiach se revelará dentro desta geração. Então, nesse paralelo, é a nova geração que estamos vivenciando no mundo judaico e no mundo não judaico. E o justo e o verdadeiro Mashiach se revelará a qualquer momento mesmo. Amém, vê, amém. Então é o momento em que nós precisamos nos prepararmos para realmente
não lançarmos nossa fé e esperança e confiança no homem, mas toda a nossa fé, toda a nossa confiança e toda a nossa esperança em Deus, porque o perverso e as trevas estão indo para o seu momento máximo, para a sua decadência e a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Não deixe cair por terra esta palavra. Então, dessa forma, né, a mulher Yocheved concebeu assim que se casou novamente com Amirã, e no dia 7 de Adar do ano 2368, a contar da criação, ela deu à luz um menino, um filho prematuramente de 7 meses, onde Deus agiu para despistar os egípcios que estavam de olho em Yocheved, para tirar o seu filho e jogá-lo no Egito. Então ele nasceu prematuramente. E, obviamente, toda aquela geração nasceu prematuramente, porque eles vão sair do Egito juntos. Então, provavelmente, toda aquela geração nasceu de forma prematura e os egípcios ficaram perdidinhos. Ou seja, quando Deus começa a agir, quando as pessoas se voltam para Ele, quando as pessoas voltam a sua fé, sua confiança, sua esperança em Deus, Deus começa a confundir os perversos. Deus começa a confundir o sistema e eles começam a entrar em parafuso. Então é importante nós não estarmos voltados nossos olhos para os perversos, o que eles estão fazendo. Mas nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus, como diz aqui os salmos de hoje, 121, 123 e 124. Voltando todos os nossos olhos, todo o nosso olhar para Deus, porque somente Ele é que pode nos socorrer, proteger e assim sucessivamente, ok? Então, o que aconteceu no momento do nascimento de Moshe, né? Então, o Rashi, ele comenta esse nascimento prematuro de Moisés, né? No momento do seu nascimento, nem o pai nem a mãe deu nome a ele. Um menino nasceu, ponto. O nome Moisés vai ser dado posteriormente por Batiá, a filha do faraó, uma egípcia, ok? Então, como que eles discerniram, né? Amirã, Yocheved, Arão, Miriam e o povo que estava em Goshen, o povo judeu, né? Então, como eles viram que seria este menino o grande potencial de ser o líder do povo judeu, né? O líder redentor do povo judeu. Então, o Rashi, ele comenta dizendo que, vendo que o quarto milagre, o quarto onde Yocheved deu à luz aquele menino, ele encheu-se milagrosamente de uma luz irradiante, fora do normal, uma luz ímpar. Então eles perceberam que essa criança era uma criança especial, esse menino era um menino especial. Então Yocheved entendeu o quanto ele era bom. Os nossos mestres comentam essa expressão, a semelhança da criação. Quando Deus criou todas as coisas, ele viu que era bom. Mas quando ele criou o ser humano, ele viu que isso era muito bom. E aqui temos a expressão, o quanto ele era bom, o quanto que esse menino era bom. Ou seja, era algo muito agradável a Deus o nascimento deste menino, ok? Então, por isso, suspeitou que ele estivesse destinado a tal magnificência. Por isso, fez esforços extraordinários para salvá-lo dos egípcios. Primeiramente, manteve-o escondido por 3 meses, e ela pôde fazê-lo porque os egípcios só foram inspecionar a sua casa, contando os 9 meses de gravidez. Então, depois do seu segundo casamento. E como nasceu prematuramente, de 7 meses, né?
Outro milagre que os nossos mestres trazem através do Talmud é que Moshe, ele nasceu circuncidado. O quarto se encheu de uma luz ímpar e ele nasceu circuncidado. Dentro desse aspecto aí, né, nascer circuncidado, né, é um sinal de extrema, como fala, de extraordinária, melhor dizendo, extraordinária santidade. Extraordinária santidade e pureza pessoal, né? Assim como o quarto da casa encheu-se de uma luz irradiante, indicando que este menino possuía habilidades especiais, né? E também, dessa forma, ele poderia trazer uma grande santidade para o mundo, né? Então, estes sinais foram os sinais que estiveram ali com o nascimento de Moshe. Depois, quando não pôde mais escondê-lo, então eles preparam, né, um cesto de vinho, calafeta-o com barro por dentro e piche por fora, né? Piche por fora e barro por dentro, exatamente por causa do forte odor do piche, para que não provocasse nenhum dano à criança. Mas aí, Yocheved, ela estava mais preocupada não apenas com uma questão física do pequeno menino, mas também com a sua sensibilidade espiritual devido aos sinais. Nasceu circuncidado e uma luz ímpar preencheu todo o quarto no momento do seu nascimento, mostrando habilidades especiais dessa criança, extraordinária santidade e pureza. Então, ela estava preocupada também com essa sensibilidade espiritual, para que o odor do piche não viesse provocar danos nas suas vias respiratórias e automaticamente não provocando danos também na sua sensibilidade espiritual. Então tomou todo esse cuidado. Colocou a criança dentro de um cesto, dentro de um cesto divino, né? E dessa forma então levou para perto da margem do rio Nilo. Depois nós estamos no capítulo 2, versos 3 e 4, né? Miriam, a irmã do bebê, posicionou-se ao longe para ver o que lhe aconteceria. E justamente naquele momento a filha do faraó, Bitiá ou Batiá, em outras traduções falam dessa forma, que decidira renunciar à idolatria. Vejam bem, aqui Rashi ele comenta dizendo o seguinte: por que o cesto foi colocado perto da margem do rio, não dentro do rio? Porque o rio Nilo era uma divindade pagã. Então, portanto, o rio Nilo tinha sobre ele todo um cunho idólatra. E essa criança que nasceu de forma tão especial não poderia ser colocado dentro da idolatria. Então ela foi colocada à margem, próximo da água do Nilo. Ao mesmo tempo, a filha do faraó, que foi para a beira do Nilo, né? Ela foi, na realidade, banhar-se. Ela foi tomar um banho de purificação, para se tornar ritualmente purificada. Mas não somente isto. Batiá, ela tinha tomado a decisão de abandonar a idolatria do Egito. Então, quando ela decidiu definitivamente romper com a idolatria do Egito, ela foi para as margens do rio Nilo para fazer o banho ritual de purificação, não somente dela, mas ela fez um banho ritual de purificação do próprio rio Nilo. E quando ela age desta forma, o rio Nilo perde a sua eficácia como idolatria. É nesse momento em que
o cesto de Moshe, daquele menino, ele é arrastado para dentro das águas, porque já está ritualmente puro o rio Nilo, devido à ação de Batiá. E então, nesse sentido, Miriam, ela vai acompanhando o que vai acontecer justamente com aquele cesto e o que vai acontecer com o seu irmãozinho. E nesse sentido, então, ela vai acompanhando de longe, até que Batiá, ou Bitiá, ela vai ver o cesto, e ela vê então o que está ali. Então as suas criadas que estavam acompanhando ela então ordena para que elas vão e peguem do cesto, mas elas se recusam a pegar, porque elas relatam, provavelmente tem um bebê judeu ali dentro. E o faraó disse que não é para salvar nenhum bebê judeu, nenhum menino judeu, é para ser morto. Então elas se recusaram a pegar, né? Então o nosso Urashi, ele diz que de forma surpreendente, Batiá, ela estende as suas mãos, as suas mãos para pegar o cesto que estava fora do seu alcance, os seus braços se estendem, né, de forma milagrosa, ela pega o cesto, traz para a margem próxima onde ela estava e retira de dentro das águas aquele cesto. E ao abrir, vê exatamente o que? Um menino judeu. Então as suas criadas ficam ali desesperadas, né? Por causa do menino judeu. A filha do faraó estava quebrando a lei do faraó e elas não queriam ser cúmplices, porque elas não queriam morrer. Porque quem não cumprisse o decreto do faraó morria. Então elas se abstiveram de tocar, não queremos ter parte com isso não. E então o anjo da morte visita aquela serva e elas morrem, justamente para não delatar a própria filha do faraó que tinha salvado o menino. Apenas uma escrava ficou junto dela, aquela que estava decidida a não abrir a sua boca para delatar a sua ama. E também, como princesa, ela não poderia ficar sem uma dama de companhia. Então, uma escrava foi poupada. Era aquela que tinha já no seu coração de ficar em silêncio diante da ação da sua senhora. As outras, o anjo da morte veio fazer uma visitinha e levou elas embora, né? Língua que não cabe dentro da boca, peraí, vem cá, temos um encontro. E levou embora, ok? Então é isso que o nosso Urashi, ele comenta sobre isso daí, dentro dessa questão de salvar. Então naquele momento ela sabe que aquela criança, ela precisa de cuidados, então ela manda chamar amas de leite egípcia, e Moshe, o bebê, melhor dizendo, recusa totalmente mamar em qualquer ama egípcia. E por que isso? Porque as amas egípcias eram idólatras. E aquele menino estava destinado a falar face a face com Deus, boca a boca com Deus, e ele não poderia se contaminar com o leite materno idólatra das egípcias. Então Miriam se apresenta a Bitiá e fala para ela: senhora, não quer que eu arrume uma ama de leite entre as mulheres judias? Elas têm perdido seus filhos por causa do decreto do faraó. Eu posso arrumar uma ama de leite tranquilamente. Então, Batiá, ela concorda com o plano de Miriam, sem saber que ela era irmã daquele menino. E Miriam vai buscar uma ama de leite. Quem é a ama de leite? Exatamente, a mãe daquela criança, Yocheved. Então, dessa forma, ela entrega a criança para ser cuidada por aquela ama de leite, e ela leva aquela criança para ser cuidada. Ela vai cuidar daquela criança, aquele menino cresce,
ele atinge os seus 13 anos, o momento do seu bar mitzvah, né? Filho do dever, e nesse sentido, então, ela simplesmente chega um momento que tem que devolver Moshe. E ela devolve o menino para a filha do faraó. E quando ela devolve o menino à filha do faraó, é aí que ela dá o nome a ele, Moshe, porque das águas eu o tirei. Ok? Ao Zelita Grangeiro, né? Obrigado pelo conselho. Mel, né? Mel de abelha para ajudar na tosse aí. Vamos daqui a pouco tomar mel com limão para poder ajudar aí na nossa plena recuperação da garganta aí. Grato pelo conselho aí, ok? Baruch Hashem. Então, amados, dentro desse aspecto todo, nós vemos aí então realmente a filha do faraó, ela fazendo tudo isto de forma extraordinária. Ela arriscou a sua vida para salvar a vida de um bebê judeu. E não somente isso, depois que ela volta, né, com essa criança já, né, então aí concretiza, né, a adoção de Batiá para com o menino que foi tirado das águas, e desta forma então ela dá o nome a ele, né, dá o nome a ele de Moisés, né? Moshe significa tirar, então ela diz, eu o tirei da água, né? Então por isso Moisés recebe o nome de uma egípcia, filha do faraó, e dentro desse aspecto então o nome deste menino que ficou, tem vários nomes que são mencionados como sendo para Moshe, mas até o próprio Deus chama-o de Moshe, ok? Então veja a honra que Batiá recebeu do próprio Deus, a sua atitude de romper com a idolatria, tomar um banho ritual para tornar-se pura e ao mesmo tempo purificar o rio Nilo da sua idolatria, ok? E aí Moshe é lançado nas águas. Nesse momento que Moshe é lançado nas águas, os astrólogos avisam o rei, o faraó, o redentor do povo judeu já foi lançado na água. Achavam que era um menino que nasceu, foi jogado no rio Nilo para ser morto, né? Então os astrólogos falaram para o faraó, pronto, já se concretizou a nossa profecia. E aí então que o faraó dá a última forma, né, ao seu edito. Então dali para frente, né, as pessoas, tanto os egípcios como os judeus, podem ter filhos normalmente, sem problema algum, né? Então, afogar-se no Nilo, aqui o nosso Rebbe Menachem Mendel, para nós encerrarmos a nossa reflexão de hoje. Então ele nos fala sobre exatamente a questão de afogar-se no Nilo, dentro do aspecto de a morte física e a morte espiritual. A morte física, afogar-se no rio Nilo. A morte espiritual, aquela que foi decretada pelo faraó para as meninas. A morte física para os meninos, rio Nilo. A morte espiritual para as meninas serem educadas dentro da idolatria egípcia e com todas as suas variantes péssimas e pervertidas. Ou seja, afogar-se no Nilo é de fato perder a identidade judaica, especificamente falando. Afogar-se no Nilo, no Egito, né, entre as nações, é realmente perdermos a nossa identidade do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. A partir do momento que nós estamos no monoteísmo desse estilo, com fundamento judaico e orientação rabínica, afogar-se no Egito é exatamente perder a nossa consciência de Deus, família e liberdade. E aí então você simplesmente afoga-se no Egito, o sistema que está aí fora. Que é exatamente semelhante, obviamente,
semelhante àquilo que foi feito no Egito, ok? Então, o Egito, ele é e sempre será o protótipo, né, de todos os exílios, tanto para os judeus, como nesse aspecto aqui para os não-judeus, o perder a sua identidade de monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então, nesse sentido, como no Egito, resistir a essas promessas e assegurar que nossos filhos cresçam apreciando os valores da Torá é o que vai garantir a felicidade material, social e espiritual deles, como também uma vida livre das amarras do exílio, do Egito. Então, se você quer filhos verdadeiramente livres, se você quer netos verdadeiramente livres, a educação monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica é o X da questão. É a chave, é o segredo. Então, se você realmente quer lutar pela liberdade dos seus filhos e dos seus netos, precisa estar focado no único Deus, no único Criador, no único Redentor, no único Salvador. Quer que os seus filhos sejam sábios, que eles sejam educados dentro exatamente da conjuntura dos 5 primeiros livros da Bíblia, mais o Tanar, as demais escrituras, que é conhecido no mundo não judaico como Antigo Testamento. Você quer que realmente os teus filhos, os teus netos, tenham felicidade material, social e espiritual? Por isso, não deixe com que eles se apartem da Torá. O princípio, o início de todas as coisas. Para ficar firmado nesse monoteísmo com aquele único que está acima de tudo e de todos. Não perdendo esse foco, você está assegurando a felicidade das novas gerações, como Miriam disse a Miram, e ele retornou para os braços da sua esposa, Yocheved, e ali veio uma nova geração. Essa nova geração de filhos e netos foi a nova geração que saiu do Egito em direção à terra prometida. Ok? Então, por isso, amados, permaneça firme em Deus. Seja forte em Deus. Seja luz em Deus. Lance sobre ele, somente ele, toda a sua confiança e esperança. E ele não te deixará sem respostas. Que a redenção venha rapidamente em nossos dias, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, para qualquer momento, a qualquer momento mesmo. Mashiach, agora mesmo. Amém. Amém. Até amanhã, amados. Shalom, shalom.